Livro de número 76, Opinião Espírita, publicado em 1963. Ditado pelos espíritos Emanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. 15. Ao médium doutrinador. Meu amigo, considera na mediunidade uma poderosa alavanca de expansão do espiritismo, reconhecendo, porém, que a doutrina espírita e o serviço mediúnico são essencialmente distintos entre si. Todos os encarnados são médiuns e antigos devedores uns dos outros. Nunca destaques um gênero de mediunidade como sendo mais valioso que outro, sabendo, no entanto, que o exercício mediúnico exige especialização para produzir mais e melhores frutos e benefício de todos. A mediunidade existe sempre como fonte de bênçãos, desde que exercida com devotamento e humildade. No burilamento de faculdades mediúnicas, situa a afeição fenomênica no justo lugar para não te distraíres com superfluidades inconsequentes. O aspecto menos importante da mediunidade reside no próprio fenômeno. Relaciona-te, pois, com o fenômeno quando ele venha a surgir espontaneamente em tarefas ou reuniões que objetivem finalidades mais elevadas, que não o fenômeno em si, usando equilíbrio e critério na aceitação dos fatos. A provocação de surpresas em matéria de mediunidade não raro gera a perturbação. Jamais perca a esperança ou a paciência no trato natural com os nossos irmãos enfermos, especialmente quando médiums sob influenciação inferior, para que se positive a assistência espiritual desejável. Quem aguarda em serviço o socorro da divina providência, vive na diretriz de quem procura acertar. Mobiliza compreensão, tato e paciência para equacionar os problemas que estejam subjugando os enfermos desencarnados, elucidando-os com manifesta indulgência quanto à realidade maior no que tange ao fenômeno da morte, ao intercâmbio mediúnico, ao corpo espiritual e a outras questões afins. A palavra indisciplinada traumatiza quem ouve. Analisa com prudência as comunicações dos espíritos sofredores, segundo a inspiração do amor e a segurança da lógica, aquilatando-lhes o valor pelas lições que propiciem inequivocamente a nós mesmos. O bom senso é companheiro seguro da caridade. Compenetra-te dos teus deveres sagrados, sabendo que o medianeiro honesto para consigo mesmo, chega à desencarnação com a mediunidade gloriosa, enquanto que o medianeiro negligente atinge o rio da morte com a tortura de quem desertou da própria responsabilidade. A mediunidade não se afasta de ninguém, é a criatura que se distancia do mandato mediúnico que o plano superior lhe confere. 16. Ao companheiro espírita. Afirma Allan Kardec, que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si, e quem raciocina por si desata as amarras dos preconceitos e escala renovações, no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. É por isso que o raciocínio claro te arrancou ao ninho da sombra. Não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada em que se nos desenvolvia o entendimento, em multimilenária gestação. Cessou para nós a nutrição mental por endosmose, no bojo dos pensamentos convencionais. Todavia, porque te transferes incessantemente de nível, quase sempre, despertas no mais doloroso tipo de solidão, a solidão dos que trabalham no mundo, a benefício do mundo, mas desajustados no mundo, sem que o mundo os reconheça. Falas, e frequentemente, as tuas palavras voam sem eco. Eides, as tuas ações nobres sofrem, não raro, o menosprezo dos mais queridos. Emancipas a própria alma, escravizando-te a deveres maiores. Auxiliar, desdenhado. Compreendes, desdenhado. Trabalhas, padecente. Edificas, por entre lágrimas. Consola, e vergastam-te os sentimentos. Cultivas o bem, e arrasam-te o campo. Urge perceber, porém, que quantos consomem as próprias energias, na exaltação do bem,
se fazem clarão, e aos que se fazem clarão as sombras não mais oferecem lugar em meio delas. Segue, assim, trilha adiante, erguendo a luz para que as trevas não amortalhem, indefinidamente, os valores do espírito. Se temes a extensão das dificuldades, reflete na semente, a morrer em refúgio anônimo para que a vida se garanta. Mas, se o exemplo de um ser pequenino te não satisfaz, medita no ensinamento do maior e mais glorioso Espírito que já pisou caminhos terrestres. Ele também transitou, na estância dos homens, sem pouso certo. Para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais. Enquanto esteve diretamente no mundo, não reteve uma pedra em que resguardar a cabeça. Transmitiu a sua mensagem libertadora em recintos de empréstimos e, em vista das sombras não lhe suportarem as eternas fulgurações, já que não poderiam devolvê-lo ao céu e nem lhe desejavam a presença, junto delas, no chão, deram-se pressa em suspendê-lo na cruz, para que se extinguisse, entre um e outro. Ele, no entanto, não se agastou, de leve, e qual ocorre a semente que regressa da retorta escura a que foi relegada, convertendo o abandono em pão redivivo, Jesus também, ao terceiro dia, contado sobre o desprezo extremo, voltou, em plenitude de amor, e ao transformar sacrifício em luz renascente, retomou a construção da concórdia e da fraternidade, na terra, afirmando aos companheiros fracos e espantados: a paz seja convosco. 17. Ao médium consciente. Se a incorporação consciente é o campo de atividade que o Senhor te confia, na prática mediúnica, encontras, em verdade, a perseverança como sendo o maior imperativo de apoio e a dúvida sem proveito, por perigo maior. Convence-te, porém, de que o serviço paciente, a pouco e pouco, dirimirá, em definitivo, todas as tuas vacilações. Sê persistente no dever a cumprir e dias virão, nos quais distinguirá, em ti, de forma irretorquível, a legitimidade do fenômeno através de provas simples e várias. 1. Manifestações por teu intermédio de personalidade que desconheces, identificadas por outros participantes da sessão. 2. Comunicações de familiares e amigos por tuas faculdades, ofertando-te valores irrecusáveis de identidade. 3. Ocorrências de sensação íntima na abordagem inicial desse ou daquele manifestante que, para surpresa tua, interrompe o transe, afasta-se e se comunica incontinente por outro médium, na mesma reunião, revelando as mesmas ideias e o mesmo tom emocional que experimentavas, momentos antes. 4. Diferenciação imediata dos teus estados psicológicos antes e após a sessão, quando se verificam intercorrências de tensão e desafogo semelhantes às da atmosfera carregada de forças. 5. O teu próprio reajuste físico e moral, à medida que te consagras com pontualidade e devotamento às tarefas de cooperação com os benfeitores espirituais e de assistência aos sofredores desencarnados. 6. Elevação do teu índice de lucidez mental, depois de certo tempo de trabalho, em que se te rearticulam e alimpam as energias do espírito, pelo exercício constante do pensamento aplicado às boas obras. 7. Manifestas claras vantagens espirituais rauridas mecanicamente por parentes e companheiros, cuja autoria não podes reivindicar. 8. Reação do reconforto e regozijo dos enfermos, melhoramentos ou recuperados que nem de longe conseguirias atribuir a ti próprio. 9. Renovação a melhoria incontestáveis dos ambientes sociais e domésticos em que transitas, indiretamente beneficiados por teu concurso à desobsessão. 10. Cobertura de confiança e alegria que fornecerás aos companheiros de equipes medianímicas diversas, por funcionares qual agente radiante de fé renovadora e nobre estímulo no amparo geral aos seareiros do bem. Analisa as tuas indagações. Existe muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo o médium cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele.
18. Prece e obsessão. A providência divina, pelas providências humanas, sustenta o amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatui a reciprocidade em todos os processos de ação pelos quais a bondade da vida se manifesta. Comparemos a prece e a obsessão ao anseio de saber e ao tormento da ignorância. O professor esclarece o discípulo, mas não lhe dispensa a aplicação direta ao ensino. E se o aluno é surdo-mudo, mesmo assim, para instruir-se, é obrigado a concentrar muitas das possibilidades da visão e da audição nas sutilezas do tato, se quer assimilar o que aprende. Recorramos, ainda, à lição viva que surge entre a doença e o remédio. Administrar-se a medicamento ao enfermo, mas não se pode eximi-lo do concurso necessário. E se o paciente não consegue ou não deve acolher os recursos precisos, através da boca, é constrangido a recebê-los por intermédio dos poros, das veias ou de outros canais do corpo. Todo socorro essencial ao veículo físico reclama a participação do veículo físico. Ninguém extingue a própria fome pelo esôfago alheio. Assim, também, nas necessidades do espírito, na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora, no entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se areje a casa íntima, de vez que todos aqueles que se acumpliciam conosco, na prática do mal, em existências passadas, somente se transformam para o bem, quando nos identificam o esforço, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação, na prática do bem. Resumindo, imaginemos o irmão obsidiado, ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente, convertida então em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. Obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. Oração é luz que acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. 19. O espírito do espiritismo. Consciência individual, eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém, que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Não descreias de tua força interior. Não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem, lembrando que a chama da vela tanto pode estar aquecendo e iluminando, quanto incendiando e destruindo. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns em torno da beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a ti mesmo. As leis do Criador, imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem o clima do auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo ou da ignorância. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações, chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores de morte. Não basta rogar sem méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma as mãos implorantes em gazúas para abrir as portas dos celeiros espirituais. As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. O silêncio na tarefa mais apagada surge sempre muito mais expressivo que o queixo na inutilidade brilhante. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento e a distância entre a fé e o fanatismo. Os homens não são fantoches do destino e sim construtores dele. Arma-te de confiança e sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor. O amor é o coração do Evangelho e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. 20. Mediunidade a desenvolver. Mediunidade a desenvolver, tema constante nas atividades espíritas. Para explicar, no entanto, o que vem a ser isso,
enfileiremos o mínimo de palavras, recorrendo aos esclarecimentos vivos do trabalho e do estudo. Alguém chega à oficina, pedindo emprego. Precisa garantir a subsistência. Obtém lugar e acolhida. Mas se espera, durante dias e dias, que os diretores da organização lhe arrebate a cabeça e as mãos, movimentando-as à força, para o dever que lhe cabe, sem a menor iniciativa, seja no transporte de fardo humilde ou no manejo da escova para auxiliar na limpeza, acabará sempre sob as vistas dos orientadores da obra que encontrarão motivos para agradecer-lhe a presença e conferir-lhe substituto. Isso porque ninguém entesoura competência, através de expectativa. Alguém chega à escola, pedindo instrução. Precisa desvencilhar-se da ignorância. Obtém admissão e valimento. Mas se espera, durante meses e meses, que os professores lhe arrebatem a cabeça e as mãos, movimentando-as à força para o dever que lhe cabe, sem a menor iniciativa, seja na pontualidade às lições ou na consulta espontânea a esse ou aquele volume, a fim de se esclarecer, em matéria determinada, acabará sempre sob as vistas dos examinadores de ensino, que lhe situarão as necessidades na estaca da repetência. Isso porque ninguém entesoura cultura por osmose. Desenvolvimento mediúnico é igualmente assim. Partindo da sinceridade do médium, todo o aperfeiçoamento das forças espirituais deve apoiar-se no estudo que ilumina o campo da vida e no trabalho que se converte em lavoura do bem. Raciocínio e sentimento em ação. Caridade e conhecimento. Fora disso, estaremos reafirmando, invariavelmente, que possuímos mediunidade a desenvolver, e falamos certo, ao indicar semelhante realização para o futuro indeterminado, porque eficiência mediúnica é comparável à competência e à cultura que ninguém alcançará sem adquirir. 21. Na conduta de Cristo. Basta deseje e qualquer um pode comprovar nos versículos evangélicos, que nos 3 anos de vida messiânica, Jesus, em tempo algum duvidou do Pai, nenhuma vez operou em proveito próprio, não recusou a cooperação dos trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam, jamais deixou de atender às solicitações produtivas e nem chegou a relacionar as requisições irrefletidas que lhe deram endereçadas, não discriminou pessoas ou recintos para a prestação de auxílio, nada fez de inútil, nada fugiu de regular o ensinamento da verdade conforme a capacidade de assimilação dos ouvintes, nunca foi apressado, nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Realmente, se Jesus não fez isso, por que faremos? Aplicada a conduta de Cristo à mediunidade, compreenderemos facilmente que se possuímos a fé raciocinada é impossível vacilar em matéria de confiança no auxílio espiritual, que tarefeiro a deslocar-se para ações de benefício próprio figura-se lâmpada que enunciasse o despropósito de acreditar-se brilhante sem o suprimento da usina, que devemos atender às petições de concurso fraterno que nos sejam encaminhadas dentro dos nossos recursos, sem a presunção de tudo saber e fazer, quando o próprio sol não pode substituir o trabalho de uma vela, chamada a servir no recesso da furna, que o aprendiz da sabedoria interessado em carregar inutilidades e posses estéreis lembra um pássaro que ambicionasse planar nos céus, repletando a barriga com grãos de ouro. Na mediunidade com Cristo, principalmente, faz-se preciso reconhecer que a pressa não ajuda a ninguém, que ele, o Mestre, nada exigiu e nada fez a toque de força, e nem transformou situações ou criaturas, através de empresas milagrosas, porque todo trabalhador sem paciência assemelha-se ao cultivador dementado que arrancasse, diariamente, do seio da terra, a semente viva, nela depositada, para verificar se já germinou. 22. Função mediúnica. Mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Entretanto, qual ocorre ao trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vista.
O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Qualquer médium também é suscetível de ser mobilizado, na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações, com algum proveito, mas se quisermos rendimento medianímico, seguro e incessante, na composição doutrinária do Espiritismo, cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é convidado logicamente a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas, ando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a, no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. Se fomos chamados a ensinar, através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase, para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo, por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que ouvem. Se designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Se indicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa, no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem criar-lhes problemas. Mero ferrolho, deve estar no lugar próprio, para atender à serventia que se lhe roga dentro de casa. Simples fio, para canalizar os préstimos da eletricidade, necessita ajustar-se à ligação correta, de modo a garantir a passagem da força. Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do bem, sob a inspiração de Jesus, honorificando encargos e responsabilidades, em posição certa, no plano de construção da felicidade geral. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo, mas sim aquele que se fizer o servo leal de todos. 23. Segundo o Espiritismo. Nossa vida reflete-se sobre todas as vidas que nos rodeiam. Acata as leis que dirigem a experiência coletiva, sem esquecer-se de que o comportamento da pessoa interessada em burilar-se moralmente é sempre mais observado e seguido pelos outros. A riqueza inaproveitada cria a miséria. Aperfeiçoa a paisagem onde esteja situado, com os melhores recursos da aprendizagem humana, recordando que estás em trânsito, nessa ou naquela propriedade que a sabedoria divina pode fazer passar de mão em mão. A existência no corpo terrestre, por mais longa, é instante breve à frente da eternidade. Certifica-te de que os minutos não nos esperam para a consecução desse ou daquele acontecimento. A opinião atrai, mas a conduta arrasta. Elege a bondade e a paciência, a alegria e a fé, por tuas companheiras da alma, levantando o ânimo e fortalecendo os corações que te partilhem a marcha, a fim de que a sinceridade e a pureza se façam a luz na tua estrada cristã. Do auxílio individual surge a grandeza do esforço coletivo. Busca dentro das próprias possibilidades os ideais e as opiniões favoráveis à melhoria das normas de trabalho nas organizações a que te files. O personalismo é porta sutil para a vaidade. Fez confluir para Jesus, nosso divino mestre, as atenções e os agradecimentos, a confiança e a reverência de todas as criaturas que mourigem nas tarefas do bem. 24. Proteção da vida superior. Há mais de um século, conforme se depreende da questão número 491 de O Livro dos Espíritos, inquiriu Allan Kardec dos mentores desencarnados que lhe presidiam a obra, qual a missão do espírito protetor, e o esclarecimento veio claro, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Tracemos reduzidas anotações aos 5 pontos enunciados.
Um pai consagra-se aos filhos, durante a existência terrestre, pavimentando-lhes o caminho com todas as facilidades que o amor lhe possibilite. Entretanto, não consegue exonerá-los das tribulações, referentes às dívidas contraídas por eles, em passadas reencarnações. Determinado educador abraçará generosamente o compromisso de orientar alguém, nas trilhas da virtude, contudo, o aprendiz traz a consciência livre para aceitar ou não as indicações que se lhe sugere. O amigo ampara a outro amigo, administrando-lhe avisos oportunos. Todavia, é provável que o beneficiário não os admita resolvendo tomar experiências difíceis, à própria conta. Devotado companheiro dispensar-nos a reconforto nas aflições, mas se está consciente do respeito à justiça, não intentará suprimi-las, na certeza de que as recebemos da vida por inevitável necessidade. Compassivo irmão dar-nos a coragem para vencer nos transe de rudes provas. No entanto, se realmente nos deseja felicidade, procederá conosco, à maneira do professor que instruiu o discípulo, nas dificuldades do ensino, sem furtar-lhe os méritos da lição. Longe de nos classificarmos por espíritos protetores, de vez que somos simples e imperfeitos servidores de todos aqueles que ainda sofrem o esmeril das lutas humanas, compreendemos as dores e os constrangimentos de quantos imploram socorro e exceção, em nossas casas de fé, mas a clareza doutrinária recomenda-se proclame que o Evangelho não promete gratificações do mundo e que o Espiritismo não anuncia vantagens materiais, no que concerne à ilusão. Nós todos, espíritos vinculados ainda à Terra, estamos evoluindo e resgatando, aprendendo e edificando, no burilamento da lama. Estendamos mãos fraternas, amparando-nos mutuamente. Reconheçamos, porém, que progresso reclama esforço, quitação pede reajuste, estudo exige atenção e trabalho roga suor. 25. Práticas estranhas. Muitos, companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia das práticas estranhas à simplicidade que lhes vige na base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas, supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do Espiritismo. No entanto, examinemos, sem parcialidade, a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando-a, na lógica da vida. Criaturas de todas as plagas dos universos são filhas do Criador e chegarão, um dia, à perfeição integral. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, não nos é lícito estar com todas, conquanto respeitemos a todas, de vez que inúmeras se encontram em experiências diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Não existem caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinado ponto do mundo. Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos, no dédalo de aventuras marginais, ao longo da estrada justa. Indiscriminadamente, os produtos expostos no mercado são úteis, mas sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Águas de qualquer procedência liquidam a sede. No entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofreguidão, ameaçada de morte pelo deserto. Sabemos que a legislação humana obtida à custa de sofrimento estabelece a segregação dos irmãos delinquentes para o trabalho reeducativo, sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta, mantém fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública e cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias e outras calamidades que arrasariam populações indefesas. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas, nas casas doutrinárias,
para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma, porquanto, agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo, como se também, a pretexto de fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias, a deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal, a largar o prato saudável para ingerir a refeição deteriorada e desprezar a água potável por líquidos de salubridade suspeita. Em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontrem, mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo, a fim de podermos estar certos. 26. Diretriz evangélica. Não vos adapteis às conveniências e convenções do mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, de modo a conhecerdes os desígnios de Deus, para que a vossa tarefa se faça agradável e útil. Aprendei com temperança o que vos convém saber, conforme o grau de vossa fé, porquanto assim como temos em um só corpo vários membros e nem todos eles guardam a mesma função, também nós que somos muitos formamos um só corpo em Cristo, embora sejamos individualmente membros uns dos outros. Desse modo, existindo diversos dons, segundo as concessões que nos são dadas, se nos cabe a profecia seja ela praticada, na medida de nossos recursos, se convocados à administração, ocupemo-nos em administrar, se localizados no ensino, devotemo-nos à instrução, os que exortem, usem as possibilidades em exortar, os que foram trazidos a repartir, procedam com liberalidade. Quem preside, seja prudente, corações chamados aos exercícios da misericórdia, empreguem a misericórdia com alegria. Entre nós, seja o amor não simulado. Esqueçamos o mal, buscando o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com afeto fraternal. Não sejais vagarosos na vigilância, afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas dificuldades, perseverai na oração. Amparai os bons, na solução de suas necessidades, sede hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, mantendo-vos solidários e unidos entre vós. Não ambicioneis situações, para as quais ainda não conseguimos a altura necessária, acomodando-nos à humildade, para que não estejamos alardeando sabedoria que ainda não temos. A ninguém, torneis mal por mal. Sejamos honestos com as coisas que nos dizem respeito e, se for possível e quanto for possível em nós, tenhamos paz com todos. Estas observações, de forma e sentido positivamente espíritas e que parecem grafadas hoje para as lides naturais da pregação e da mediunidade, da propaganda e da ação, dos ideais e das obras de nossas instituições não são nossas e sim do apóstolo Paulo de Tarso, constantes dos versículos 2 a 18 do capítulo 12 de sua Epístola aos Romanos. Destacando esta breve página de orientação evangélica, escrita há 19 séculos, relacionemos as nossas responsabilidades, dentro do Espiritismo, que restaura o cristianismo, em suas bases puras, e procuremos pensar. 27. Decisão. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente, estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância avançando passo a passo. Daí, a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem, no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida.
Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas lamas, a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer, aqui e agora, a critério do eu-alvitre. Recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias, no ilimitado caminho da evolução. 28. Benevolência. Traduzindo benevolência por fator de equilíbrio, nas relações humanas, vale confrontar as atitudes infelizes como os obstáculos pesados que afligem o espírito, na caminhada terrestre. Aprendamos a sinonímia de ordem moral, no Dicionário Simples da Natureza. Crítica destrutiva, labareda. Azedume, estrada barrenta. Irritação, atoleiro comprido. Indiferença, garoa gelada. Cólera, desastre à vista. Calúnia, estocada mortal. Sarcasmo, pedrada a esmo. Injúria, espinho infecto. Queixa repetida, tiririca renitente. Conversa desnecessária, vento inútil. Preconceito, fruto bichado. Gabolice, poeira grossa. Lisonja, veneno doce. Engrossamento, armadilha pronta. Aspereza, casca espinhosa. Pornografia, pântano aberto. Despeito, serpente oculta. Melindre, verme dourado. Inveja, larva em penca. Pessimismo, chuva de fel. Espiritualmente, somos filtros do que somos. Cada pessoa recebe aquilo que distribui. Se esperamos pela indulgência alheia, consignemos as manifestações que nos pareçam indesejáveis e, evitando-as com segurança, saberemos cultivar a benevolência, no trato com o próximo, para que a benevolência nos seja auxílio incessante, através dos outros. 29. 20 modos. Modos com que nós, espíritas, perturbamos a marcha do espiritismo. Esquecer a reforma íntima. Desprezar os deveres profissionais. Ausentar-se das obras de caridade. Negar-se ao estudo. Faltar aos compromissos sem justo motivo. Rogar privilégios. Escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequeninos serviços. Colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais. Especular com a doutrina em matéria política. Sacrificar a família aos trabalhos da fé. Assambarcar muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros ou não abraçar incumbência alguma, isolando-se na preguiça. Afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se indispensável. Fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem a clareza do espiritismo, acima dos interesses e das pessoas. Abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tenham sutilmente ensombrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento preciso. Guardar melindres, olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias. Lisonjear médiuns e tarefeiros da causa espírita. Largar aos outros responsabilidades que nos competem. 30. Caridade e raciocínio. Todos pensamos na caridade, todos falamos em caridade. A caridade, indubitavelmente, é o coração que fala. Entretanto, nas situações anormais da vida, há que ouvir o raciocínio, a fim de que ela seja o que deve ser.
Nada fere tanto como a visão de um ente querido, sob os tentáculos do câncer. O coração chora, mas se a radiografia sugere trabalho operatório, pede o raciocínio para que a cirurgia lhe revolva a carne atormentada, na suprema tentativa de recuperação. Nada enternece mais do que abraçar um pequenino nas alegrias do lar. O coração festeja, mas se a criança brinca com fósforos, aconselha o raciocínio se lhe dê corrigenda. Nada sensibiliza mais do que encontrar um alienado mental, atirado à rua. O coração lamenta, mas se o louco, em crise de fúria, carrega bombas consigo, prescreve o raciocínio seja ele contido à força. Nada preocupa mais que observar um companheiro, no abuso de entorpecentes. O coração sofre, mas se o irmão, vinculado a semelhantes hábitos, distribui narcóticos, fazendo vítimas, solicita o raciocínio se lhe providencie a necessária segregação para o tratamento preciso. O raciocínio, em nome da caridade, não tem de certo a presunção de violentar consciência alguma, impondo-lhe freios ou drásticos que lhe objetivem o aperfeiçoamento compulsório. A misericórdia divina é paciência infatigável com os nossos multimilenários desequilíbrios, auxiliando a cada um de nós, através de meios determinados, de modo a que venhamos saná-los, por nós mesmos, com o remédio amargoso da experiência, no veículo das horas. Surge a autoridade do raciocínio, quando os nossos males saem de nós, em prejuízo dos outros. Clareando a definição, comparemos a caridade, nascendo das profundezas da lama, com a fonte que se derrama espontânea, das entranhas da terra. A fonte pode ser volumosa ou escassa, reta ou sinuosa, jorrar da montanha ou descambar na planície, saciar monstros ou dar de beber às aves do céu. Tudo dependendo da estrutura, do clima, do solo ou das circunstâncias em que se movimente. Em qualquer ângulo que se mostre, pode o sentimento louvar-lhe a beleza e exaltar-lhe a utilidade que fertiliza glebas, acalenta vidas, garante lares, multiplica flores e retrata as estrelas, mas, se nessa ou naquela fonte, aparecem culturas do esquistossomo, é necessário que o raciocínio intervenha e, para o bem geral, lhe impeça o uso.